Estamos retornando aqui a mais uma aula de geografia. A gente vai falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho aqui sobre os domínios morfoclimáticos. E hoje a gente vai falar, especificamente, vai começar falando especificamente sobre os mares e morros, beleza? Se liga aí. Então, a gente vai começar hoje falando sobre o mar de morros. Ok, pessoal? Mar de morros, ou mar de morros, né? Como a gente pode falar aqui, né? Esse domínio aqui, mar de morro, né? Tá bem localizado ali, especificamente no litoral brasileiro, né? Está com uma localização ali bem no litoral, pega quase todo o litoral brasileiro. Começa lá, né? A gente pode lembrar aqui, desde a partezinha do Nordeste, ele vai descendo, pegando ali a parte do Sudeste e pegando até um finalzinho ali, próximo ao Sul. Então, quase todo o litoral brasileiro era formado por esse famoso aqui, Mar de Morros, certo? Isso é uma boa dica para vocês perceberem, né? Essa característica. Outra informação interessante que vocês devem lembrar, além dessa proximidade com o litoral, o Mar de Morro, né? Ele tem como característica básica o contexto histórico brasileiro, né? O contexto histórico. Contexto histórico brasileiro que está bem ali, né? Dentro daquela história da formação colonial brasileira, né? Que a gente tem aqui a formação colonial. Porque exatamente é esse domínio, né, que caracteriza, por exemplo, a formação, a base econômica, né? Vou colocar aqui para vocês a base econômica. Aqui a gente tem a nossa base econômica que está focada exatamente o que? Na cana de açúcar. E é exatamente nessa formação dessa cana de açúcar que nós encontramos, né, a primeira exploração desse domínio, que é exatamente a exploração da vegetação que tem lá, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho especificamente sobre ele, mas foi exatamente nessa mesma vegetação começou o processo de desmatamento e foi exatamente formando, né, foi cultivando essa cana de açúcar, né? Lembrando que aqui no Nordeste a gente tinha um solo, né, classificado massapê, solo massapê, que tem como característica básica nessa herança do calcário e ele é bem fértil, né, nessa sua produção, ok? Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem, né, essas características quando eu falo a nível da base econômica aqui brasileira, né? Então esse domínio ele tem esse contexto histórico aí importante, né? Principalmente aqui no Nordeste, como eu falei para vocês, ele pega quase todo o litoral, mas dentro da característica do Nordeste eu tenho exatamente essa formação, né, desse solo massapê. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido para a gente começar a falar um pouquinho, né? Dei uma relembrada aqui desse contexto histórico para vocês sobre o Mar de Morros, certo? Uma outra característica é o seguinte, você deve lembrar, já falei na última aula, né? Todo domínio ele tem o que a gente chama dos 5 elementos, né? A gente vai trabalhar novamente esses cinco elementos, que é o clima, o relevo, a vegetação, né? A hidrografia, interessante aí. E eu também tenho, exatamente, né, pessoal, além dessa hidrografia, o solo, né, que é característico de cada região e tem essas formações para a gente entender. Então, o Mar de Morros não será diferente, ele vai ter também os 5 elementos para a gente comentar dessa região. Vamos lá? Ó, fechando aqui essa primeira parte, né? Só foi um contextozinho histórico para a gente lembrar. Eu vou lembrar para vocês agora dos 5 elementos quando eu falo, né, sobre a questão do domínio morfoclimático. Vamos lá começar? Ó, o primeiro elemento aqui eu posso lembrar da formação específica, né, do clima, né? Vamos falar um pouquinho do clima do Mar de Morro, né? Interessante que esse clima do Mar de Morro ele é classificado como tropical típico, né? A gente tem aqui a classificação do tropical, né? Opa, tropical, né? No caso úmido, né? O tropical úmido, né? A gente tem essa característica de ser esse tropical úmido, certo? E dentro dessa característica de ser tropical úmido, ele tem muitas aparências com o clima equatorial,
certo? Não esqueça disso. Então esse clima aqui tem a característica muito parecida com o clima equatorial. Ele é o que? Quente, né? Ele tem a característica de ser quente e úmido. Galera, e por que tem essa característica de ser quente e úmido? Fácil, né? Ele está localizado no litoral. Quente por conta da proximidade, né, da linha do Equador e está entre os trópicos, e úmido por conta da construção, né, específica do litoral que traz, né, como característica básica exatamente essa formação desse ambiente, né, mais úmido, porque lá tem muita evaporação do próprio oceano, vai dar essa formação específica, né, desse clima quente e úmido. Uma outra característica importante, juntando já aqui essas ideias, o clima ele tem essa característica. E quando eu falo do relevo, o relevo, o próprio nome já está dizendo, né? Eles são de morros. Eu tenho várias serras aí nessa composição. Né? Um relevo formado aí por várias serrazinhas, né? Como se fossem pequenos morros. Né? Eu tenho essa formação aqui, a formação, né, de serras. De serras que tem como base esses morrozinhos, né? Tem como base esses morros. Se eu juntasse a ideia do clima quente e úmido da nossa região litorânea e exatamente ter essa formação dessas serras, é de extrema importância você entender outra coisinha, né? Muito importante. Aqui vai dar uma característica da formação da chuva lá, bem dessa formação específica, né, pessoal? Eu tenho aqui uma formação de chuvas também, né? Uma observação para vocês. Né? Eu tenho a formação, ok? Formação das chuvas classificadas como, né, orográficas, né? Eu tenho essas chuvas orográficas, que são exatamente o que? Aquelas chuvazinhas, né? Ó, eu tenho aqui a formação da serra, vamos lá para a gente relembrar. Eu tenho aqui a formação do oceano, ok? Né? Aqui o Sol está fazendo seu papel principal, que é o que? Ele está mandando, né, os raios solares aqui para o oceano, certo? E nesse processo vai começar a fazer o processo de evaporação. Vai evaporar. Evaporou, formou aqui a nuvem, né, galera? Está carregada aqui, né? De chuva. Essa nuvem ela vai se deslocar e vai tentar subir aqui, ó, a serra. Só que quando ela começa a subir a serra, o que é que ela vai acontecer? Ela vai encontrar aqui com a formação mais fria, né? Aqui é um ambiente mais frio. E nesse esse contato aqui que a gente tem da nuvem com que tem essa característica aqui de estar quente, né? E úmida, e vai levar exatamente subindo aqui, né? Essa característica de subir a serra. Quando ele faz esse processo que está subindo a serra, o que é que vai acontecer? A chuva, né? Vai acontecer exatamente aqui, ó, em cima da serra, né? Isso é classificado como uma chuva orográfica ou chuva também, né, classificada como de relevo. Isso aqui é uma coisa importante para vocês perceberem que é típico dessa formação, né, desse mar de morro. Inclusive, questãozinha para vocês lembrarem do SSA, né, pessoal? Essa composição dos mares de morro acontece muito ali na região sudeste. Isso é o que dá característica específica também daquela região. Tem uma grande quantidade de chuvas, né, bem torrenciais, aquelas chuvas bem, né, poderosas, né, aquelas chuvas fortes, que acontecem exatamente nessa região por conta dessa característica, dessa proximidade com o mar e ter muita umidade nessa região, ok? Ficou a dica? Certo, espero que tenha ficado, não? Que é de extrema importância para vocês perceberem. Então já falei aqui um pouquinho do clima, né? Já falei um pouquinho do relevo, agora vamos falar um pouquinho da vegetação, lógico, né? A gente tem uma vegetação aí pra gente falar também, né? Vamos lá, vamos relembrar. Olha, a vegetação é simples também, né, pessoal? Quando eu falo aqui da vegetação do Mar de Morro, a vegetação, ela é bem característica da área, né? É a nossa famosa Mata Atlântica. Ok, pessoal? Para vocês lembrarem, eita, lembra lá do SOS Mata Atlântica e tal, que o pessoal fala.
Mata que foi bastante devastada, né, pelo processo colonial, como eu já falei aqui no começo da aula, né? Essa Mata Atlântica tinha como característica principal cobrir, né, praticamente todo o litoral brasileiro por conta de quê, pessoal? Por conta lá do clima tropical úmido que vai dar origem, né, a essa composição bastante dessa floresta diversificada. Então eu tenho uma grande, né, uma grande diversidade, né? Tá aqui, ó, desenvolvimento ecológico, né? E dentro dessa característica desse grande desenvolvimento ecológico, é aí que eu encontro uma grande quantidade de espécies, né? Isso é o que vai dar a diversidade do lugar. É um dos maiores, né? É uma das maiores biodiversidades do mundo também, né? A gente tem essa composição aí junto com a nossa floresta amazônica, né? Que é a maior biodiversidade do mundo, mas a Mata Atlântica também está dentro dessa característica, né? Dessa grande diversidade. Pena que foi destruída aí no seu contexto de formação desde a composição, né, do período colonial. Como eu falei para vocês, né, essa mata aqui foi bastante desmatada, né? A gente tem um impacto aqui ambiental, né? Ambiental, que foi desde o período colonial, né? Desde o período colonial, que caracterizou exatamente o que? O desmatamento, principalmente, né, galera? Que eu tenho desmatamento para produção do açúcar. E isso aqui é importante, né, pessoal? Porque aí eu já entro na categoria, olha, SSA, né? Ó, a gente percebe que o que a gente chama hoje em dia de zona da mata aqui em Pernambuco, olha a observação, né? Quando eu falo aqui de zona da mata, né, de Pernambuco, eu estou falando exatamente dessa composição, desse restígio, né, do que a gente tem de Mata Atlântica. Vocês vão observar que a plantação da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco se faz diretamente aonde? Faz diretamente em cima, né, dessa composição do que era a antiga, né, Mata Atlântica, né, esse restígio de Mata Atlântica. Vocês vão observar que é tudo em cima dos morrozinhos que a gente tem essas plantações da cana-de-açúcar. Tanto que quando a gente vai para o litoral, né, gosta aí das praias de Pernambuco, né? Quem gosta e tal. E exatamente a gente vai ter uma composição específica de sempre passar por algumas zonas, né, canavieiras, né, que é exatamente essa produção em cima, especificamente, ó, da zona da mata, vai ter essa composição de plantar bastante cana-de-açúcar por conta desse contexto aqui específico, né, do que foi da época colonial brasileira em cima desse domínio de mar e morros. Sacou? Fechou aí a ideia? Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem. Observem como um conteúdo está conectado, né, com os outros, principalmente aí a nível de vestibulares, como o próprio SSA, feito aqui em Pernambuco. Tem essa característica importante, né? Então, ó, temos aqui toda essa composição. Isso aqui é uma coisa importante. Já coloquei lá para vocês o solo, mas depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre ele, né? E tem essas características principais aqui, certo? Então a gente tem essa vegetação bem interessante. Observe que nós temos alguns projetos específicos que foram desenvolvidos, né, para exatamente tentar, né, recuperar essa floresta. Observe que se fala, né, do que sobrou depois do grande impacto ambiental no início do século XX, ali meados já da metade do século XX, tínhamos só 7% da mata atlântica. Hoje em dia ela se recompôs um pouquinho, né? A gente tem reservas que tentaram sobreviver e realmente conseguiram sobreviver, né? Essas reservas fizeram com que a gente tivesse uma melhoria, um aumento um pouco, né, considerável dessa característica dessa volta dessa mata atlântica, certo? Isso é de extrema importância para vocês perceberem e dar algumas ideias, né, para a gente melhorar aí um pouquinho sobre esse ambiente, né, quando a gente fala dessa velha mata atlântica. Não poderia deixar de falar também, né, que dentro do contexto, olha,
Depois a gente vai falar uma aulazinha só sobre as conferências ambientais. Das três conferências principais que aconteceram ambientais, duas aconteceram aqui, ó, no Brasil. Vocês lembram, né, que foi a Eco 92 e a Rio +20, né, que são as principais conferências. Mas eu vou destacar para vocês, dentro dessas conferências ambientais, a Eco 92, que teve uma chamada Agenda 21, né? E dentro desse contexto da Agenda 21, temos lá um dos parágrafos, né, que vai falar exatamente, né, dentro desse artigo aí que foi, para quem não entende o que é a Agenda 21, é bem simples, né? A Agenda 21 foi exatamente, né, alguns, digamos assim, alguns itens que foram citados e criado uma agenda, como o próprio nome está dizendo, que era como se fossem algumas regras para as pessoas seguirem, né, os governos seguirem em seus países, para exatamente a gente ter uma melhoria, para ter uma perspectiva do famoso desenvolvimento sustentável. Olha, fica a dica aí para vocês pensarem aí, né? Então tem vários itens. E um desses parágrafos, um desses itens que foi citado, foi exatamente o que? A tentativa de recuperar a Mata Atlântica, porque seria um legado muito importante, né? Não só para o mundo, né? Mas a nível de Brasil principalmente, mas você tem uma recuperação de uma floresta. E isso fez que fosse criado algumas reservas, né? A ideia de salvar a Amazônia, né? E tal, o SOS Mata Atlântica, opa, salvar a Mata Atlântica, e teve essa história de ter o SOS Mata Atlântica para a gente ter essa categoria específica, né, de tentativa de melhoria. E surtiu efeito, né? A gente vai perceber que em vários lugares, né, em alguns pontos específicos no Brasil, a gente teve uma recuperação. Hoje em dia não é só mais os 7% que sobraram ali, né, do processo colonial. A gente tem um pouquinho, né, deu uma melhoradinha aí, tem um crescimento importante, principalmente em algumas reservas bem importantes ali na região do Sudeste, beleza? Aí ficou a dica, né? Então, SOS Mata Atlântica, a gente está falando um pouquinho sobre esse salve, essa Mata Atlântica, né, que precisamos. Vamos lá? Vamos continuar, né? O que é que a gente tem mais aqui? Eu tenho exatamente, ó, além da vegetação, como eu falei para vocês, né? Eu tenho também as características específicas agora que a gente vai falar, né, sobre a hidrografia. Tem que citar, lógico, a gente não tem como ficar sem não citar a hidrografia, né? Se é um domínio morfoclimático, eu tenho que falar um pouquinho sobre a hidrografia. Uma característica básica aqui sobre a hidrografia é bem simples, pessoal. Lógico, se está no litoral, significa que eu tenho a grande maioria de quê? Do que a gente chama da formação das foz, né? Porque a foz é exatamente onde o rio está terminando, não sei se vocês lembram, né? Olha, o rio está terminando, está, né? Acabando ali, a gente forma foz. Então, a grande região dos mares de morro compõe exatamente essa grande quantidade de foz, que a maioria dos rios brasileiros fazem o quê? Eles são, né, de categoria de foz, que a gente chama de drenagem, né? É arreica, né? Aí você vai lembrar, o que danada é arreica? Vamos lembrar aqui um pouquinho, né, como a gente fala sobre a questão, né, para vocês entenderem a formação do rio, né? Formação do rio, que ele tem como composição clássica, né? Vamos lá para a gente lembrar. Eu tenho a foz, né? Que é exatamente, ela tem duas categorias, é onde ele está terminando, né? Ele pode ser classificado, essa foz, como o que, pessoal? Ela pode ser do tipo delta ou estuário, né? Isso aqui é bem simples, pessoal, bem simples mesmo, ó. Quando eu falo que a foz é de delta, ela tem a categoria de se dividir em vários canais quando ela está no seu final. Ó. Imagina aqui meu rio, aí no final do rio ele vai se subdividir, ó, em vários canais. Quando ele faz esse processo de subdivisão em vários canais, vai formar um delta. Já quando eu tenho um canal só, opa, está descendo aqui só um canal e ele está desaguando aqui com um canal só, é classificado como estuário, ok? Fechou aí a ideia? Então, delta, vários canais, estuário, um canal só. E o que faz essa formação desse delta de ter vários canais? Simplesmente porque no final do rio vai formando sedimentos, né? Vai compondo sedimentos, que é aquelas pedras, né, pessoal, que a gente tem
dentro da composição daquela determinada região, vai formando aquelas grandes pedras e essas pedras vão subdividindo em vários canais aquela determinada região. Beleza, entendi o que é, né, o tipo de foz, delta e estuário. Eu falei também sobre a questão do regime do rio, né? O regime do rio. O próprio nome já está dizendo aqui, o regime, significa que ele vai emagrecer? Não, estou brincando aqui, né, pessoal? Mas significa que ele vai ter exatamente, né, uma composição de você entender como é que, o que é que vai acontecer com a água do rio, né, na sua formação. E eu tenho umas características básicas para a gente entender isso aqui. O regime do rio, ele tem, né, umas nomenclaturas específicas, que são exatamente o que a gente chama de endorreica. Eu tenho também a categoria que a gente chama, né, arreica. Eu tenho a categoria que a gente chama de exorreica. E tenho a categoria que a gente chama de... Eu tenho a categoria que a gente chama de, olha, criptorreica. Essa categoria do regime do rio, como eu falei para vocês, é para saber para onde é que vai a água do rio. Isso aqui é bem fácil vocês entenderem também, ó. Vamos lá, essas nomenclaturas. Endorreica significa que o rio ele coloca suas águas no seu final dentro de outro rio, ó. Endo, dentro de outro rio, certo? Arreica é quando ele evapora, ele não vai para lugar nenhum, certo? E exorreica, que quando eu estou falando de exorreica, eu estou falando do regime, né, da maioria dos rios brasileiros, é quando ele deságua suas águas dentro do oceano. Já matei aqui a composição hidrográfica do mar de morro, né? É exatamente dar essa característica, né, da formação da foz, que eu falei para vocês, dessa característica desse regime classificado como exorreica. Então, ó, significa que a maioria dos rios vão desaguar suas águas no oceano e tem que passar por onde? Pelo mar de Morros. Ele vai ter exatamente essa característica de cortar o mar de Morros para exatamente entrar dentro da composição, né, do oceano. Certo, pessoal? Aí eu tenho também a categoria classificada como criptorreica, né, que são a formação de cavernas, né, o rio ele vai formar no seu regime as cavernas que vão dar origem às nossas famosas águas subterrâneas, né, pessoal? Então, ó, só recapitulando, endorreica, formação específica, né, do rio deságua dentro do outro rio. A reica é quando ele evapora. Isso aqui acontece muito nos rios, né, pessoal, específicos lá do deserto, né? A gente tem a característica de evaporação quando a gente tem algum tipo de rio específico, né? Aqueles rios classificados como perenes, né? Vocês lembram lá a diferença entre perene e intermitente? Ah, lembram sim, né? Perene é o que, pessoal? É o rio. Quem lembra? Olha, fácil. Perene é quando o rio ele não vai secar, certo? Ele passa todo o período cheio. Intermitente é quando a gente tem aqueles rios, né, que secam no período das secas. E quando eu falo sobre essa categoria aqui, a reica, né, o rio está ligado exatamente à categoria mais de intermitente. Ele vai secar, né, especificamente na região, né, onde tiver o período de seca, e nesse período que ele está secando é por um processo de evaporação, e essa evaporação vai fazer com que o rio desapareça naquele ambiente, formando essa característica do regime arreica. Essa orreica, como eu falei para vocês, deságua dentro do oceano. Criptorreica, formação das cavernas, formação especificamente aí para vocês lembrarem das águas subterrâneas. Então, ó, matei aqui a hidrografia do Mar de Morro, é uma hidrografia onde compõe mais as foz e com esse regime exorreica, né, que é de desaguar diretamente no oceano. Fechou aí a ideia? Espero que vocês tenham compreendido aí essa característica específica sobre essa bacia hidrográfica. Então, a gente fala lá que não tem uma bacia hidrográfica propriamente dita, mas como se fosse exatamente o fim das bacias hidrográficas. Olha que coisa interessante para vocês perceberem aí
essa categoria, né? Importante, né, pessoal? Pensem e reflitam aí sobre essas ideias importantíssimas aí para a gente entender, certo? Então, para a gente fechar aqui, lógico, a gente tem que fechar, né? Esse mar de morros, né? Mar de morro, como a gente fala, ó, eu tenho exatamente, né, para falar um pouquinho do solo dessa região, né? A gente tem que falar um pouquinho do nosso solo, né? Lógico, né? O mar de morro ele tem como característica clássica do solo, né? Mais uma categoria aqui para vocês, o solo. Quando eu falo sobre o solo, eu estou falando especificamente, né, sobre essa categoria específica, né, dos 5 elementos que formam os domínios morfoclimáticos, lógico. Então, ó, o solo ele tem como base lá no Mar de Morro, como eu já citei para vocês, né, pessoal, uma característica de ser grande, de ser bem bastante fértil, né? Eu tenho uma grande fertilidade desse solo. E por que eu tenho uma grande fertilidade desse solo, né? Simplesmente porque ele tem a camada, né, que a gente chama o horizonte O, bastante desenvolvido, que é a quantidade de material orgânico. Outra característica também, eu já falei para vocês, né? Entre os solos aqui do Mar de Morros, eu destaco dois. No Nordeste, no Nordeste, eu tenho exatamente, né, o que a gente já falou para vocês, o massapê, o solo massapê que tem essa característica, né, de vir do calcário e ter grande quantidade, né, de ferro. Ele é um solo meio que, né, laranja, meio avermelhado e tal, que tem como característica básica então uma grande quantidade de ferro. Significa que é um solo que tem bastante minerais, né? Fica a dica aí para vocês perceberem, né? Um solo que tem essa grande composição, junto também com material orgânico que vem exatamente, né, dessa nossa região aí, característica, né, do Mar de Morro, por conta da floresta, vai compor aí uma grande quantidade de, né, específica de material orgânico, certo? Isso aqui é um pouco uma coisa importante para vocês perceberem. E eu destaco também no Sudeste, aqui primeiro foi no Nordeste, agora Sudeste. Opa, Sudeste. No Sudeste, né, eu tenho como característica principal o que a gente chama, né, ó, bem clássico também, o massapê foi da cana de açúcar, né? E aqui eu tenho a terra roxa, né, que deu a composição lá no século XIX, né, passagem do século XVIII para o início do século XIX, toda a composição, né, do que a gente chama do ciclo do café aqui. Então, ó, é um relevo também, uma formação de solo, né, específico, voltado para a história do Brasil também, né, pessoal? Então aqui a gente teve a composição, vou colocar aqui para vocês a observação, a composição no século XIX, o ciclo, vou colocar aqui para vocês, o ciclo do café. Clássico aí para vocês entenderem, né, essas categorias dentro da composição, né? Como eu falei para vocês, então ele já tinha sido desmatado lá no Nordeste por conta dessa questão, né, da cana de açúcar, né, do ciclo do açúcar. Lembrando que o ciclo do açúcar não foi só em Pernambuco, né? A gente teve o ciclo do açúcar também pegando parte já lá do Sudeste, né? Já começou o desmatamento lá também na região Sudeste. E tivemos aqui, ó, a composição do ciclo do café já no século XIX, tudo lá atingindo essa região, né, classificada como Mar de Morros, né? O Mar de Morro, como você queira classificar aí. Então, tem essa composição específica, histórica, né, de formação, que fez a gente transformar esse domínio morfoclimático, e ele foi se transformando com o passar do tempo. Como eu falei para vocês, o desmatamento foi bastante grande, bastante acentuado, e vai fazer bastante modificações nesse ambiente, certo? Espero que vocês tenham compreendido todas essas características do Mar de Morro, principalmente por conta da Mata Atlântica. É uma coisa que cai muito no vestibular, principalmente quando fala sobre desmatamento, sobre impacto ambiental,
Se fala muito sobre essas características, né? E sem deixar de falar aqui do ciclo do café e do açúcar, né? Que foi exatamente essa composição específica, né? Desse impacto também no solo, né? Não só na questão da vegetação, mas o impacto também específico no solo para compor, né? Essa nossa região, certo, pessoal? Né? Essa famosa zona da mata, né? Lembrando que a zona da mata tem a subdivisão, né? Mata Norte e Mata Sul, aqui em Pernambuco e tal, que cada um vai ter uma característica interessante, né? Porque a zona da Mata Norte é o que tem uma característica maior de contexto histórico na produção do açúcar, né? E tal, tanto que a maioria dos canaviais, né? A maioria dos engenhos estão compondo mais essa região, enquanto na área sul a gente também tem, mas não é, digamos,